E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do livro de Provérbios. Já pegue aí seu caderno e a sua caneta e vamos iniciar o estudo do capítulo 11. Vamos lá? Começamos assim. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Numa continuação do capítulo anterior, fazendo essa introdução aqui que logo já falou de justo, o capítulo 10 ele ressaltou de forma clara todas as benesses, todos os efeitos de quem tem um comportamento justo. E lá, naquele capítulo, ele trouxe várias situações onde pode observar o comportamento claro de uma pessoa que é justa. E aqui está falando exatamente isso. O peso justo é o seu prazer. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O justo, ter um comportamento justo, alegra o coração de Deus, dá prazer para o coração de Deus. Já parou para pensar nisso? Ter uma vida justa, como já dissemos, trará vida a você. Se só o fato de ser justo tem essa potencialidade, e saber que isso não nos custa, que isso é só algo que vai acrescentar na nossa expressão de vida, já parou para pensar nisso? Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Toda pessoa que ela tem um comportamento soberbo, quando você vai lidar com ela, geralmente você vai lidar com um ataque. E é muito diferente o tipo de conversa com uma pessoa humilde e com uma pessoa soberba. Pela forma que ela se comporta, pela forma que ela expressa. Então aqui declara também que a humildade é uma qualidade a ser desenvolvida. Versículo 3. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Incrível. Novamente, sinceridade. Eu bato muito na tecla que sinceridade é algo que deve ser o nosso normal. Toda vez que evitamos de ser sinceros, estamos escolhendo desconectar. Porque sinceridade é um presente de amor. Sinceridade está aliado à profundidade. Toda vez que você não é sincero, você está escolhendo a superficialidade. Já parou para pensar nisso? Toda vez que você se esconde, você está oferecendo algo superficial. Mas quando você entrega a sinceridade, você oferece algo profundo do teu ser, da tua vida. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Ser justo
livra da morte. Essa morte aqui, pessoal, não é apenas num contexto físico. O ato de não ser justo, ser injusto, vou fazer essa pergunta para vocês. Abaixa ou eleva a sua vibração? A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. A justiça do sincero. Então a gente começa a perceber que a pessoa que tem um comportamento justo, ela é sincera. E quantas vezes se sentimos com dificuldade de ser sinceros? Porque sinceridade passou a ter uma conotação pejorativa. Eu não posso falar com sinceridade porque o outro vai se ferir. E eu também não estou dizendo para você xingar o outro para o outro se ferir. Quando a sinceridade existe, você sabe lidar com as palavras, você sabe colocar com clareza as suas intenções. Versículo 6. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem perverso, perece a sua esperança e acaba-se a expectação de riquezas. O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. Pelo fato da escolha de viver uma vida justa, não vai impedir de passarmos por certas situações desafiadoras, problemas. Mas aqui está dizendo, o justo é libertado da angústia. O justo é libertado da sua angústia. E vem o ímpio para o seu lugar. O justo e o ímpio, eles lidam com as mesmas situações da vida. A diferença é que a postura de uma pessoa justa, passando pela dificuldade, pelo desafio, ela é diferente. E pela sua própria postura, ela obtém o êxito. Mas o ímpio não. O injusto não. Isso apenas é uma escolha. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Nós havíamos falado muito sobre o tipo de palavra que sai da nossa boca, que aqui diz que o hipócrita com a sua boca destrói, e eu havia comentado com vocês que só existe duas possibilidades de você lançar as palavras que saem da sua boca: para construir ou para destruir. Isso é uma escolha, e o efeito dessa escolha aqui já está dizendo. Vamos para o 10. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo o ímpio, a júbilo. Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada.
pela boca dos perversos é derrubada, mas pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta. Mais uma vez, temos que analisar a questão: o que eu pronuncio com a minha boca? As minhas palavras estão alinhadas com o meu comportamento? Eu estou sendo justo, sincero com aquilo que eu falo? Porque é a minha colheita. Quem vai colher o efeito da minha desonestidade sou eu mesmo. Quem vai colher o efeito da minha injustiça sou eu mesmo. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O que despreza, o ato de desprezar, pode ser um ato verbal, um ato corporal. O que despreza o seu próximo carece de entendimento. Desprezar num contexto de diminuir, difamar, essa pessoa é carente de entendimento. Porque veja bem, tudo que você vê no outro, em outra pessoa, é um reflexo seu. Tudo o que você encontra no outro, na verdade, é um reflexo seu. Porque se no seu coração há benevolência, você vai ver no outro motivos, razões de benevolência. Mas se na sua boca só há maldição, você vai praticar e vai ver no outro, no seu mundo, coisas com a mesma sintonia. Eu sempre digo que pessoa feliz não enche o saco de ninguém. Uma pessoa que ela se sente abençoada, ela não incomoda ninguém. Uma pessoa que vive conforme essas instruções, ela não enche o saco de ninguém. É impossível. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto em oculto. Muitas vezes temos que tomar cuidado com quem nós revelamos nossos planos, as coisas pessoais a respeito da nossa vida. Porque muitas vezes, quando você abre um segredo seu, um fato, um acontecimento da sua vida, é num posicionamento para se colocar como vítima daquela situação, ou como um coitado daquela situação. Então eu sinto a falta de contar para o outro, conversar com o outro, para que eu possa expressar que eu não tenho culpa daquilo, que eu sou uma vítima daquilo. Mas nós já sabemos que cada um planta e cada um colhe. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Aqui mostra exatamente o fato de sabermos escolher para quem contamos as nossas vidas, para quem pedimos conselhos. Literalmente. Porque na multidão de conselhos há
segurança. Se eu não me engano, em outras versões diz: na multidão de conselhos há sabedoria. Versículo 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança está seguro. Em outro momento já comentamos a respeito da questão de ficar por fiador de outra pessoa, que a Bíblia ela aconselha que fuja disso. Que o efeito de você entrar nessa situação vai dar problema. Eu espero que isso fique muito bem entendido para vocês. Vamos lá para o versículo 16, continuando. A mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. A mulher graciosa guarda a sua honra. Olha que interessante perceber que a graciosidade de uma mulher está totalmente relacionado ao quanto ela se honra. Essa honra que está descrita aqui não é a de teor sexual dela se preservar virgem. A honra, ela não é corporal. Honra é um conceito de autoestima, poder pessoal que a mulher deve ter consigo. A graciosidade de uma mulher fala a respeito de como ela se comporta como mulher. No exercício dela, na família, na carreira, com seu marido, na sua casa. A mulher graciosa guarda a honra. Versículo 17. O homem misericordioso faz bem à sua alma, mas o cruel prejudica o seu corpo. Quantas vezes evitamos de ser misericordiosos com as pessoas? Ver uma pessoa pedindo ajuda numa situação que naquele momento não está legal, e por falta de misericórdia evita-se de ajudar aquela pessoa. Mas aqui diz que o homem misericordioso faz o bem à sua alma. Só que então já vimos justiça, sinceridade, misericórdia. Percebe, gente, como o nosso viver precisa expressar essas qualidades? O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia a justiça haverá galardão fiel. Mais uma recompensa da justiça, do justo. 19. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Que incrível poder ter o parâmetro. Justiça é igual a vida. Eu quero usar exatamente as palavras que ele trouxe aqui. Mas o que segue o mal, igual à morte. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os que caminham sinceros são o seu deleite. Você já parou para pensar que, mais uma vez comentando sobre sinceridade, que o fato de ser sincero te eleva para outro patamar? Que incrível!
que é como se a sinceridade, viver assim, abre porta para que a sua vida seja leve. E nessa expressão aqui, os caminhos do sincero, tudo que uma pessoa sincera faz, é o deleite para o Senhor. 21. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Mais um efeito para quem segue o caminho da justiça. Como a joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Como uma joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Percebe que aqui ele coloca que a beleza não é tudo, pessoal. Mas o comportamento é o que realmente é considerado valor na vida da mulher e também na vida de um homem. Vamos para o 23. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Aqui tem uma chave sensacional. O desejo dos justos é tão somente para o bem. Não é para o mais ou menos. Não é para o mal. O desejo do justo, o seu foco é inteiramente para o bem. O seu olhar, a sua atenção, inteiramente para o bem. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Novamente, sobre finanças. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta. Traz muito aquela questão daquela pessoa acumuladora. Ela poupa com medo de que algo vai acontecer para ela no futuro. Então ela faz uma reserva de emergência. Então, o que tem que acontecer? Uma reserva de emergência tem que acontecer que vem uma emergência, para que ela use a reserva. E por que não criar uma reserva para viajar? Reserva para se divertir. Reserva para sorrir mais. Então são crenças, são esses pensamentos prontos que nós herdamos e defendemos que nem sabemos o porquê. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será entendido. Generosidade e misericórdia andam lado a lado, pessoal. Uma pessoa que ela é generosa, ela sabe que nada vai faltar para ela. Uma pessoa que ela é generosa, ela é abundante, ela ajuda. Porque ela transborda generosidade, ela transborda abundância. De todas as formas. Seu tempo, suas qualidades, dinheiro, atenção, um conselho. Ela transborda.
Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que vende. Fala muito sobre a relação de comércio. Aquela pessoa que possui um produto e espera aumentar o preço do comércio para soltar aquele produto. Mas aqui diz ao contrário. Bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Quem cedo procura o bem, busca favor para si. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Olha que comparação bacana. Os que confiam na sua riqueza cairá. Por que ele traz sempre a comparação do justo? É porque o justo ele está baseado na sua conduta, no seu comportamento é o que traz vida. O justo, ele sabe que a sua conduta é a sua segurança. (29) O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, no 11, nós temos a possibilidade de agregar mais clareza a respeito da justiça, a respeito da sinceridade, generosidade, misericórdia, graciosidade, honra. Eu quero falar para vocês das qualidades que, aperfeiçoando elas no nosso dia a dia, no nosso viver, trarão resultados. Além dos resultados materiais, que eu quero dizer, é a satisfação de viver assim. Isso é um caminho que cada um tem que caminhar. Cada um tem que fazer por si. Muito obrigado. Decifre a sua consciência.